Olá, ah, no- a gente vai introduzir agora o projeto que a gente tem para a segunda VA, que a gente ficou com o problema da transcoloração. O nosso grupo é composto por mim, Gustavo, Pedro Mesquita, Ramon e Ravi. Eu vou falar sobre uma breve história, o início de como surgiu, que basicamente foi ainda por volta do século XIX, na metade do século XIX, o matemático inglês Francis Gutierrez, que é esse que tá na imagem, ele conseguiu na época ter uma brilhante ideia e também provar que seria possível colorir quatro regiões de qualquer mapa, por exemplo, que tipo a gente pode também substituir, no caso esse mapa, por um gráfico, no caso por um tipo, no caso por as regiões desse mapa poderiam ser um grafo. E com isso, ele acaba criando o teorema das quatro cores, provando que qualquer o grafo planar seria o grafo que as arestas dele não se cruzam. Nesse caso, tipo, esse grafo ele poderia ser colorido com até quatro cores. Aí, com o passar do tempo, é, a gente abriu isso abriu com eita isso conseguiu abrir portas para outros novos problemas que seriam mais difíceis. No caso, esse problema é o tree coloring, que vai ser abordado mais na frente. O intuito do problema da transcoloração de grafos é checar se é possível colorir um grafo com três cores diferentes, de um jeito que dois vértices que estejam conectados não tenham a mesma cor. É considerado um problema NP completo, pois ele é um problema que ao mesmo tempo é NP e NP difícil. E para provar que esse problema é NP difícil, foi utilizada a técnica da redução. Essa técnica propõe que, se um problema A pode ser reduzido em tempo polinomial para um problema B, e existe um algoritmo polinomial para B, portanto, há um algoritmo polinomial para A. Nesse caso, foi utilizado outro problema já conhecido, NP completo, chamado NA-3SAT. Em relação à abordagem utilizada na resolução do problema, foi utilizado um algoritmo heurístico guloso. Isso significa que a solução não é possível ser garantida para todos os casos. É gulosa, pois utiliza a técnica de projetos de algoritmo gulosa, garantindo a melhor solução no momento atual, sem voltar atrás, na esperança que isso leve para uma ótima solução global. Para implementar essa abordagem da heurística gulosa, a gente utilizou esse pseudocódigo aqui, onde é um for simples, onde cada vértice do grafo ele vai receber a menor cor que ainda não foi atribuída a nenhum de seus vizinhos já coloridos. Ou seja, a gente vai começar do primeiro vértice até o último, e em cada vértice a gente vai pegar qual é a menor cor da nossa lista de cores que ainda não está atribuída a nenhum dos vizinhos desse nó. Então, a forma como a gente implementou essa função foi pegar todos os vizinhos, as cores dos vizinhos, armazenar nessa lista aqui e verificar cada uma das cores que a gente tem disponíveis se ela não está na lista de cores dos vizinhos. Aí ele vai retornar a cor que não está, que os vizinhos não estão usando, que nem está descrito aqui. E o grafo ele foi feito com 7 nós e com esses vértices aqui. E ele começou completamente descolorido. Eu vou mostrar visualmente esse grafo aqui que a gente criou, que foi esse aqui. Esse aqui é um bom exemplo porque esse grafo ele pode ser colorido com duas cores. E essa estratégia gulosa que a gente usou, por mais que ela funcione, ela não é a melhor estratégia que existe, porque esse grafo ele é 2 colorível e ele foi colorido com 3 cores.
Aqui é outro exemplo de outro grafo, um grafo de Peterson, que ele tem 3 conexões em cada um dos nós, é mais complexo que esse, mas mesmo assim o algoritmo funciona. Agora eu vou falar um pouco sobre algumas aplicações desse algoritmo no cotidiano, né? Alguns problemas que nós podemos resolver utilizando ele. Um deles é o agendamento de horários, no qual é possível, por exemplo, definir os horários de provas, por exemplo, de disciplinas de uma universidade, sem que um aluno tenha que fazer 2 provas no mesmo horário, né? Porque não seria possível. Também é possível fazer a sincronização dos sinais de trânsito, verificando o número mínimo de alternâncias de um semáforo para que todos os carros possam prosseguir através de um cruzamento, né? E também é possível fazer a atribuição de frequências de rádio, checando como distribuir bem as frequências de rádio sem que haja interferências entre duas estações.